Campeonato Brasileiro agora de Série A. Vamos falar de Brasileirão e é por isso que chamamos Cícero Melo aqui, porque tem clássico no fim de semana, tem Fluminense e Botafogo. Vamos para o Rio de Janeiro, dar bom dia para o Cícero, voltando de férias, nesse lindo cenário. Tudo bem, Cícero? Bom dia, bem-vindo. Obrigado, Marcela. Bom dia para você também, para Mari Pereira, para o Bira e para o Fante Esportes. Um lindo cenário aqui no Rio de Janeiro, o tempo está meio nublado e domingo temos clássico vovô no Maracanã. Fluminense e Botafogo, jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com as notícias do mandante, o tricolor carioca, que tem uma grande novidade. O novo técnico, o argentino Luiz Ubeldia, 44 anos de idade, já chegou ao Rio de Janeiro. Ele assinou um contrato aí por 15 meses com o Fluminense até o final de 2026, chegou por volta das 10 horas da manhã ao Rio de Janeiro, junto com 4 membros da sua nova comissão técnica no time tricolor, e chegou a cerca de 15 minutos no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá. O treino do Fluminense estava marcado para amanhã na programação, mas passou para a parte da tarde, 3h30 da tarde, justamente para dar tempo do Zubeldia ser apresentado ao elenco e já comandar o seu primeiro treinamento. Se ele for regularizado no bid da CBF até o final do dia, ele já vai estrear contra o Botafogo à beira do campo. O Fluminense é o seu segundo time no futebol brasileiro. No ano passado, ele dirigiu o São Paulo Futebol Clube, o Luiz Ubeldia, que já foi campeão da Copa Sul-Americana pela LDU do Equador em 2023. Ele não vai ter o Igor Rabelo, que é reserva, zagueiro reserva, está suspenso, né? Foi expulso no último jogo contra o Vitória e fica a expectativa. Ele vai reencontrar o Cano, que foi seu jogador no Lanús da Argentina. Ele está muito feliz de ter vindo para o Fluminense, para o futebol carioca, e voltar a trabalhar com o Cano. Tudo isso indica que o Cano deverá voltar a ser titular absoluto com o Luiz Ubeldia. Já falando do adversário do Fluminense, o Botafogo, que ocupa a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro, é o único campeonato que lhe resta, foi eliminado da Libertadores da América, eliminado também da Copa do Brasil. O Botafogo está em 5º lugar com 40 pontos ganhos, e se vencer o clássico domingo e houver um tropeço da equipe do Mirassol, que está em 4º lugar, o Botafogo volta ao tão sonhado G4. O Botafogo tem um desfalque aí agora para até o dia 19 de outubro. O garoto argentino, esse talento, Álvaro Montoro, foi liberado e vai participar do Mundial da categoria Sub-20 lá no Chile. Se a Argentina chegar à final, ele só volta depois do dia 19 de outubro. O técnico David Ancelotti tem 2 desfalques importantes. Sua zaga titular, Alexander Barbosa e Caio Pantaleão, ambos estão suspensos para esse jogo contra o Fluminense. Então estamos aos estúdios. Valeu, Cícero. Obrigada, pelas informações. Vamos seguir o nosso giro de reportagem. Amanhã tem clássico aqui na Globo, Fluminense e Botafogo, a partir de 3h30 da tarde. A bola rola às 4h. Vamos lá pro Maracanã, porque a Camila Barbieri chega com as notícias do Botafogo pra gente agora. Camila, boa tarde pra você, querida. É isso, Débora. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. O Botafogo que vai ter que entrar em campo sem a zaga titular, viu? Caio Pantaleão e Alexander Barbosa estão suspensos pelo excesso de cartões, portanto não estarão à disposição. A tendência é que o David Ancelotti escolha o Gabriel Silva e o David Ricardo, então, para cumprir essa função, essas 2 funções, né? Na lateral esquerda, o Alex Telles é dúvida porque ele sentiu dores musculares na partida contra o Grêmio. Então vamos dar uma olhada no campinho para ver a provável escalação desse Botafogo, que tem o Léo Link no gol. Na lateral direita, então, o Vitinho. A dupla de zaga com o Gabriel Silva e também com o David Ricardo. O lado esquerdo com o Marçal, que volta, né, a ficar à disposição depois de cumprir suspensão, ou o Cuiabano. O meio tem o Nilton e também o Marlon Freitas. E lá na frente o Santi Rodrigues, que também volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão. Savarino recuperado de lesão. Também o Jefinho ou Arthur e o Arthur Cabral lá na frente, viu? Agora a gente vai acompanhar uma reportagem especial com 2 torcedores do Botafogo com o Marcelo Correge. Vamos lá. Quando esses meninos nasceram, o Cláudio tinha um medo. Na verdade, um pavor comum a muitos pais. Ver os filhos vestirem outras cores dentro de um estádio de futebol.
Era desde pequenininho enraizando essa paixão com eles, que é uma loucura também, até para não pegar uma virose rubro-negra, né? Se não pegar uma virose no meio do caminho aí, não tinha como, né? João Vitor e João Cláudio não decepcionaram. Uma noite no Newton Santos, ao lado desses dois, já basta para entender o nível de loucura pelo Botafogo. Do Botafogo! Vamos, Botafogo! Astros das transmissões de jogos do Botafogo desde o primeiro ano de vida. Como vocês já devem ter percebido, cinegrafistas adoram mostrar crianças fofinhas no estádio. Por isso que até que o cinegrafista ou o fotógrafo lá perguntava a gente, pô, cadê eles? Estão aqui, porque estavam sempre quietinho, sentadinho, com a perna cruzada aqui em cima, comendo pipoca, assistindo o jogo aí sem entender. Narradores também amam falar das famílias boleiras. Gêmeos lindos, os dois com a camisa do Botafogo. O maior ídolo do João Vitor e do João Cláudio é dessa época aí. A gente não chegou a ver muito, né? Mas a gente chegou a ver o Louco Abreu. Cavadinha dele, pô, todo pênalti era... Eu não tinha medo, cara, era bizarro. Vocês estavam lá naquele jogo? Tava. Tem a foto? Tem. Tio Louco Abreu, bateu! Gol! Cavadinha de Louco Abreu! Pelas telas, os alvinegros do Brasil viram esses dois crescerem e a inocência ficar pelo caminho. Joga pra lá, pede desculpa mesmo. Eu sou mais tranquilo, eu fico cuidando, eu fico bolado, hein? Fico bolado, né? Cadê aquela fofura, João Cláudio? Essa é uma transformação de 17 anos, da infância aos meses que antecedem a maioridade. Para a sorte do João e do Cláudio, nesse período o Botafogo também mudou, e para melhor. 2024, por exemplo, foi um conto de fadas. Já choramos bastante. Mas agora só sorrindo, né? Agora. Uma vitória no clássico de amanhã contra o Fluminense vai deixar o time vivo na luta pelo G4. Pelo título também, difícil, mas não impossível. Se encaixar, chega. É, Tem como que ver. encaixar as peças, né? O motor encaixou. Mas tá encaixando, né? Tá encaixando. Missão cumprida, Cláudio. Os garotos são botafoguenses e não desistem nunca. Não dá pra carregar mais. Família linda. Daqui a pouquinho vamos falar do outro lado desse clássico. O argentino Luiz Ubeldia vai ser apresentado e dar entrevista coletiva no CT do Fluminense. Luiz Ubeldia, que você vê aqui no telão, já está no CT do Fluminense e vai comandar a atividade de hoje. A gente ainda não sabe se ele vai estar à beira do campo no jogo contra o Botafogo. A tendência é que o Marcão fique lá, mas pode ser que os Ubeldia ele tem que aparecer no vídeo até o final do dia, né? Exatamente, porque hoje é sexta-feira, o jogo já é no domingo, então existe essa necessidade, mas a tendência é que vá o Marcão mesmo. Pedrinho, por gentileza, faroeste. Porque nós temos no domingo o famoso clássico. Teremos Botafogo de um lado, teremos Fluminense do outro. E quando tem clássico, você já sabe, é dia de mano a mano. O primeiro duelo na tela, Fábio ou Léo Link. Aí... Já até discutiu isso. A gente até falou disso João hoje. Guilherme. João Guilherme, então... Com todo respeito ao Léo. Fábio, 1-0, mas o Léo Link fez um belíssimo jogo contra o Grêmio. Tá tendo mais minutos, tá tendo mais sequência, vai evoluir muito. Eu gosto do Léo Link também, mas... Eu também gosto dele. Vamos pra lateral, Vini Show, por gentileza. Bom duelo. Samuel Xavier, que voltou de lesão recentemente, ou Vitinho Fernandão? Fez um belo jogo o Samuel Xavier na eliminação do Fluminense na Sul-Americana. Mas eu vou de Vitinho. Eu vou... Thiago Carvalho. Eu vou pegar esse confronto como um exemplo, porque eu acho que o Samuel Xavier, ele é muito mais importante pro Fluminense do que o Vitinho pro Botafogo. Eu acho que o Matheus Ponte, quando entra, ele consegue fazer ali um perfil interessante. É um cara que consegue pisar na área, ele dá um outro tipo de função tática. E o Samuel Xavier, quando não joga, eu acho que o Fluminense cai muito. Principalmente pra compor aquele lado. O Samuel chega na frente, o Samuel chuta, eu vou ficar com o Samuel Xavier. Então temos um 2-0 Fluminense. Hoje, felizmente, eu tô aqui no comando das picapes. GVzada vai... Não. Ah, não? É, alguém tem perdão. Não, então eu vou só falar uma coisa aqui. Eu não vou desempatar nada. Eu não estou sentado nessa cadeira. Eu não tenho direito a voto, por gentileza. Vinícius Show, você que vai desempatar, meu compadre. Samuel Xavier, o Vitinho, vambora, Vinícius Show? Vitinho. Então, Vitinho venceu, para a tristeza de Thiago Carvalho. Vamos lá para a dupla de zaga. Vamos ver o primeiro zagueiro que vai aparecer. Ah, não tem como, né? Esse aí não tem... Se fosse aqui qualquer outro,
não ia ter discussão, né? Recente aí, pra mim, só o Juan pra derrubar o Thiago. Perfeito. E tem jogo ainda também. Thiago Carvalho, no needs, né, man? Vamos de David Regato. 2-1 Fluminense, Thiago Silva levou a melhor nesse duelo. Lembrando que o Botafogo tá sem a dupla de zaga titular, né? Barbosa e o Pantaleão receberam... Aliás, o Barbosa recebeu o terceiro amarelo, o Pantaleão foi expulso. E por isso o Marçal deve ser improvisado na zaga do lado esquerdo, como a quarta zaga. Marçal ou Freitas? Fernandão. Pela função, Freitas. O Marçal até já jogou, né, como zagueiro. A gente estava até vendo lá na redação antes, quando tava montando o campinho. Tem 2 gols já quando ele estava jogando como zagueiro. Mas o Freitas é da posição, sabe? Acho que você pensando num cara que precisa marcar, que tem que ter altura, posicionamento. E tá evoluindo, tá? Tá evoluindo. O Freitas tem evoluído bastante. Talvez desde seja quando o melhor ele chegou. momento dele. Isso, tá aprendendo muito com o Thiago, tá tomando menos decisões erradas, né? Tem acertado mais, se exposto menos. Ele era um cara que gostava de carregar a bola, enfim, de diminuir muito o espaço entre ele e marcador. Tá evoluindo. Mas enfim, né, gente? É aquela velha história. Se tu tá trabalhando do teu lado, tem o Thiago Silva e tu não pega nada, aí tu tá fazendo errado também, né? Vamos com calma. Vamos pra lateral esquerda agora. Tá quanto, Vini Show? 3-1 Fluminense. René, cara... Ô, Alex Telles. Tá parecendo o Kiko. Me ajuda aí. Do Chaves. Vamos lá, Thiago Carvalho também, né? Não tem... O René... não tem nem falar do René, é mais pelo Alex Telles mesmo. Jogador de seleção brasileira, o que ele entrega, liderança. Alex. Falar do René é só... Chegou, tomou a posição do Fuentes, que era um lateral. Teve a lesão também. Isso aí. Quero te lembrar que o Fuentes teve aquela lesão. Sim, verdade. depois da lesão ele nunca mais voltou. E o René se recolocou como titular. Enfim, é legal dar moral pro René, mas o Telles, pra mim, é mais jogador e tá na frente. Então, voto para o Botafogo. 3-2 Fluminense neste momento. Vamos lá, Vini Show. Segue o baile. Essa é uma boa disputa. Esse é um belo duelo entre Martinelli, pra mim, se não o jogador mais regular do Fluminense na temporada, um dos mais, e o Marlon Freitas, o nosso Magic Freitas, Thiago Carvalho. Cara, essa é acho que talvez seja a posição mais equilibrada. Eu gosto muito, mas muito mesmo do Martinelli. Acho que tinha chances até, assim, pra... Lembra que o Guardiola falou de um jogador que ele gostou? Era o Martinelli. Quase foi pro Palmeiras, era o Martinelli. O Martinelli era o jogador que o Guardiola gostou. Então, assim, eu gosto muito do Martinelli. Mas o Marlon Freitas, ele tá mais pronto. Não é que ele tá mais pronto, ele tem muito mais experiência. Ele tem essa coisa de distribuir o meio de campo do Botafogo, tem a versatilidade nesse sentido. Então vamos lá, voto, Thiago Carvalho. Marlon Freitas, vai. Fernandão. Marlon Freitas, muito mais pelo poder de decisão e construção no time do Botafogo. Não vou falar nada. 3-3, temos um empate. Vambora, Vini Show, vambora que o tempo urge e a Sapucaí é grande. Hércules ou Newton? Hércules é um dos melhores volantes do país hoje. Tá jogando muito. Boas aspas, gostei. Fernandão? Hércules. Então temos um Fluminense na frente, pulou à frente, 4-3 Flusão. Vamos para o próximo duelo. Lúcio Acosta, rapaz, entrevistei o Lúcio Acosta lá na Libertadores, ele realmente é muito pequeno. E tu não entendeu nada que ele falou, vai. Não, entendi. Ele fala devagar, mas... Ele é maior ou menor que o Thiago? Ele é menor. Ele é menor que o Thiago. Ele é bem menor. Mano, a gente tava com o tripé do microfone, abaixou tudo. Ele ainda teve que ficar assim pra falar, mas joga muita bola. Joga muito. Lúcio Acosta ou Savarino, Thiago Carvalho. Que também não é um cara alto, Savarino. Verdade. Eu tava bom pra jogar nesse time aqui, ó. Tava bom. Tu tinha vaga. Fernandão. Eu gosto muito do Acosta, acho que com o tempo ele vai chegar a um status bem legal no Fluminense, mas o Savarino tem uma história muito legal no Botafogo, eu vou de Savarino. Então temos mais um voto para o Botafogo, voltamos ao empate, tá bem equilibrado. Tá bom, hein? Vocês podem ver, tá bom, pois é. Vamos pro próximo, Vini Show, por gentileza. Belo duelo, Esse pra mim é um duelo bom. Belo duelo. Santi Rodrigues está evoluindo, tem feito belos jogos pelo Botafogo e o Canóbio já atingiu a melhor marca da carreira dele em número de gols. Exatamente. O Canóbio nunca fez tantos gols na vida quanto ele fez no Fluminense esse ano. Ele tá no melhor momento dele, na minha opinião, no Fluminense. É um cara que agora tá chamando a responsabilidade, taticamente, principalmente na questão de esforço físico. Ele se entrega muito, eu acho que isso contribui mais do que a qualidade técnica dele e eu vou ficar com o Canóbio. Boa. Eu gosto muito do Canóbio, aquela vaselinada antes, mas o Santi Rodrigues, ele acabou quebrando expectativas ruins com relação a ele, sobre a sua chegada, demorou para se adaptar e a gente não dá esse tempo para os jogadores que vêm de outros campeonatos, de outros países, o que é diferente em outros lugares. Eu vou de Santi Rodrigues porque ele tem feito nos últimos 4 jogos o melhor jogador do Botafogo nesses jogos. Vini Show?
Canóbio venceu, então. Fluminense leva a melhor neste duelo. Álvaro Montoro ou Kevin Serna? Montoro, mas o Serna também tá jogando bola. Mas o Serna deu uma adiantada no último jogo, que ele deu um tapa na frente, irmão. O zagueiro tava 50 metros na frente, chegou até... Mas um é físico e o outro é qualidade técnica. Concordo contigo. Everaldo ou Arthur Cabral, o último duelo entre os jogadores, porque temos também treinadores. Fernandão. Eu vou de Arthur Cabral. Arthur Cabral. Eu também, sem nenhuma dúvida. Sem dúvida. O Everaldo realmente, depois desse último jogo também, a situação dele não foi muito boa. Temos um Botafogo na frente. 6-5 Botafogo. Será que o Botafogo vence? Será que empata? Zubeldia, cara, gostei, atualizado, hein? Bomba Pet atualizado. Zubeldia ou David Ancelotti? Fernandão. David Ancelotti. Que isso? Sem discussão. Assim mesmo? Sem discussão. Cara, eu vou de David Ancelotti, porque a gente não tem um trabalho de Zubeldia pra avaliar no Fluminense, a gente não sabe o que a gente vai encontrar pela frente. Mas a gente também não tinha nada de Ancelotti, de David Ancelotti. Mas assim, tem isso que eu ia falar. Eu acho que em relação à carreira, a que a gente for projetar pra trás, eu vou ficar com o Zubeldia. O Zubeldia tem 10 anos de carreira. Entendi. O Zubeldia tem um trabalho ok no São Paulo, tirando a parte final, mas hoje só tem... O que eu vi do Ancelotti me agradou muito mais do que eu vi do Zubeldia. Perfeito. Aí você explicou bem. Ficou quanto, Vini Show? 7-5? 7-5 pro Botafogo, não para o Fluminense. 7-5, mas como diz que é bom, quem ganha no mano a mano costuma se dar mal dentro do jogo. Mas vamos ver o que acontece domingão. Tem o X aqui, a gente vai mostrar para você os números. Com a tela, o Fluminense sem o Ganso e sem o Igor Rabelo, no caso do Igor Rabelo suspenso. E o Botafogo com muitos desfalques. Natan Fernandes, Danilo, Bastos, Neto, Caio Pantaleão, Barbosa, Alex Telles é dúvida e assim por diante. O Berna, ontem conversando aqui, o Léo até estava dizendo, né, essa maluquice de você não ter uma filosofia, uma linha de trabalho entre o técnico e outro. Sai Renato Portaluppi, entra o Zubeldia. Qual é a ligação que um tem com o outro? Zero. Eu acho que tem uma interseção, que é uma coisa até meio fugaz, né, sob o comando do Renato Gaúcho, que foi a utilização dos 3 zagueiros em determinado momento na Copa do Mundo de Clubes. De repente o Zubeldia volta com isso aí. Pode ser, não é certeza não. O Zubeldia meio que domina os 2 formatos, né, defensivos aí. Agora, o Fluminense não vai passar por eleição no final do ano? Mário Bittencourt. E aí estenderam o contrato até o final de 26. É inacreditável isso. É assim, o técnico para ser contratado, o cara não vai falar, vou ficar 2 meses. Você quer, então vamos fechar um contrato de 1 ano e 2 ou 3 meses. Então, mas se o Bittencourt não for eleito, ele vai passar por cima. Aí fica mas aí, próximo. Cara, problema do próximo. Problema do próximo. Pagar a multa rescisória. Isso, e a multa alta. E aí vai endividando o clube. Imagina, um compromisso não é com o clube, com a instituição. O compromisso é com a carreira política. Nem Mano Menezes no Corinthians, por exemplo, contratado no final da gestão do Ilho, não era o técnico do Augusto Melo. Durou poucos meses. O Augusto Melo tinha falado antes da eleição, eu não quero. Pois é. Mas é o retrato do futebol brasileiro. Agora, só sobre um dos desfalques do Botafogo, Montoro está liberado para disputar a Copa do Mundo Sub-20. Essa não é uma decisão do David Ancelotti, é uma decisão da diretoria do Botafogo junto com o jogador. Tá errada. Aliás, jogador sub-20 que atua já frequentemente em time profissional não deveria ser convocado por nenhuma seleção. Tá errado, isso é um absurdo. E aqui é rock and roll, meu chapa. Riscos. Vamos ver como é que tá a tabela. A tabela tá assim, ó. O Flamengo tem 51 pontos com 23 jogos, ou seja, 1 a menos em relação às 24 rodadas que já aconteceram. Depois a gente vai colocar os jogos da 25ª, né? Em segundo está o Cruzeiro com 50, completou 100%, porque o Cruzeiro não está nas competições internacionais, não viajou para o exterior para jogar o Mundial de Clubes da FIFA, enfim, 24 jogos ali com 50 pontos. O Palmeiras tem 2 jogos a menos, tem 49. Então, assim, na teoria, se o Palmeiras alcançasse esses 6 pontos de 2 partidas restantes, poderia estar no topo da tabela. Tudo no campo hipotético, campo da hipótese. O que não é hipótese é o Mirassol. Esse está em 4º lugar, voando, fez 23 jogos com 42 pontos. E depois, na sequência, vem Botafogo, Bahia, São Paulo, Fluminense, Bragantino, Corinthians está na 10ª posição, olha lá.
Depois, na segunda página, Grêmio, 11º, Ceará, Vasco, Internacional, Santos, Atlético Mineiro, e aí a diferença de pontos da zona do rebaixamento é muito pequena, né? Veja, Vasco 27, Internacional 27, Santos 26, Atlético Mineiro 25, abrindo 3 pontos em relação a quem está no Z4, que é o Vitória com 22, Juventude com 21, Fortaleza com 18 e o Sport com 14. E aqui, essa tabela é muito legal, porque mostra exatamente a quantidade dos jogos, os times que já cumpriram as partidas, as 24 partidas. Esses times estão na coluna da direita. Eu vou começar exatamente pela coluna da direita, onde 8 times estão com 100% de jogos realizados. Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Bragantino, Corinthians, Grêmio, Vasco e Vitória. Na coluna do meio, 8 times têm um jogo a menos. Flamengo, Mirassol, Bahia, Ceará, Internacional, Santos, Juventude e Fortaleza. E na coluna da esquerda, 4 times têm 2 jogos a menos. Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro e Sport. Ou seja, meus amigos, isso dá uma distorção considerável na leitura do que está acontecendo na classificação do campeonato, né? E não dá nem para falar aquela história de que, por pontos perdidos, o determinado time é líder. Existe isso. O Palmeiras é o líder por pontos perdidos hoje. Mas para isso terá de ganhar os jogos que deve. E tem um clássico no meio dessa história contra o Santos. Santos e Juventude são os 2 jogos que o Palmeiras deve, né, na competição. Então não dá para você garantir que o Palmeiras vai ganhar os 2 jogos. Claro, é mais time do que os 2, mas no clássico as coisas costumam se igualar. E tem uma questão, o Palmeiras vai entrar em campo em data FIFA, né? A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tinha todo o direito de bater o pé e falar, não vou jogar, porque o Palmeiras terá vários jogadores cedidos às seleções. E ela falou que está tudo bem. Assim como ela falou que tudo bem, por meio de uma nota divulgada pelo Palmeiras, sobre a mudança do calendário do futebol brasileiro num fim de semana e o consequente, melhor dizendo, adiamento dos jogos da Copa do Brasil, né? O que prejudicou o Palmeiras. Então, é um Palmeiras que vai entrar em campo desfalcado, me parece que para o jogo contra o Juventude, né? E não dá para cravar, não dá para você dizer, o Palmeiras vai ganhar do Juventude, é favorito, claro. Vai ganhar do Santos, também é favorito. Mas, particularmente nesse jogo contra o Santos, o clássico iguala as coisas. É o que a gente tem visto aí, né? E sempre viu no futebol brasileiro. Agora, o Kleber, nosso diretor aqui, está me lembrando o seguinte, essa tabela vai ficar incompleta durante muito tempo, porque o Atlético Mineiro está classificado na Sul-Americana. E tem, pelos jogos adiados aqui, vai embolar de um jeito o meio-campo. O Galo enfrenta o Del Valle. Dia 10 de outubro, o primeiro jogo. Dia 29 de outubro, o segundo jogo. Então, assim, vai ser difícil a CBF organizar tudo, colocar tudo dentro do mesmo prato, né? Eu vejo ainda a classificação do Campeonato Brasileiro distorcida. E acho que com os jogos a menos que o Flamengo e Palmeiras têm ainda, a gente coloca o Cruzeiro no bolo de uma... A gente pode vir a colocar o Cruzeiro no bolo de uma outra forma, Kaká. Acho que os duelos... Claro que não dá para contar com os pontos do Flamengo, no jogo que tem atrasado, nos 2 jogos que o Palmeiras ainda tem a realizar. Mas a partir do momento que esses times entrarem em campo e acho que a tabela tiver com um número de jogos igual para todo mundo, a gente pode ter uma outra percepção de quais times brigam pelo título de fato do Campeonato Brasileiro. Quando você jogava nessa zona toda, essa esculhambação de jogo? Sempre foi. São Paulo entrou 2 vezes em campo no mesmo dia. Eu joguei esse jogo. Eu joguei um e fiquei no banco no outro. Sporting Cristal e Grêmio. O Juninho Paulista jogou os 2. E teve um outro jogo. Que ano foi isso aí? 94. Só para contextualizar, o que aconteceu? O São Paulo teve de jogar uma partida pela Copa Comebol e outra pela... Às 7 horas, vamos dizer. E o outro jogo foi às 9h30. E o São Paulo jogou 2 vezes. Seguiu. O cara comprava um ingresso e assistia ao São Paulo 2 vezes. Isso aconteceu. Aconteceu, eu joguei o primeiro jogo. Você estava no São Paulo nessa época. E daí no segundo eu fiquei no banco, eu acho que o Juninho Paulista jogou os 2. Quem era o técnico? O Telê. Era o Telê? O Telê era o técnico, o Muricy já estava junto, o Muricy já com o auxiliar dele. E teve um outro jogo também, que foi um jogo contra o Cruzeiro, que ele valeu pela Supercopa e valeu pelo Campeonato Brasileiro.
Teve isso. O mesmo jogo valeu 3 pontos pro Campeonato Brasileiro e valeu o jogo de ida do campeonato. Depois a gente foi jogar o jogo de volta, ganhamos nos pênaltis. Esse é o jogo de 6 pontos mesmo. Cara, incrível isso aí. E tinha isso... Não, a gente tá falando isso aí em 94. Isso eu acho que é um atestado de incompetência nossa, porque faz 30 anos a gente não resolveu esse problema ainda, né? E continua essa loucura aí que é o campeonato. Mas... E uma outra coisa que fazia tempo, né? O Bernardo falou e tá muito... Pontos perdidos, cara. Pontos perdidos. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Porque na nossa época que jogava, tinha o campeonato por pontos perdidos, porque você calculava. Nunca havia uma simetria ali. Mas sabe quando que tem isso? Quando um time é punido e de repente perde pontos e fica abaixo do nível do zero ali. Aconteceu com o Equador nas últimas eliminatórias. Isso. Começou de menos alguma coisa. Mas só nesses casos, porque acabou esse negócio de pontos perdidos. E agora fica... O Palmeiras é líder por pontos perdidos, cara. Sabe o que vale isso? Nada, cara. Porque ele precisa ganhar os 2 jogos. Vai ter que justificar no campo. Vai ter que... Assim como o Flamengo também, né? O Flamengo tem um jogo, todo mundo é moleza contra o Sport. O Sport já ganhou 2 jogos esse Campeonato Brasileiro. Corinthians e Grêmio. É jabuticaba, né? Porque só acontece no Brasil. Só acontece no Brasil isso aí. Que coisa, a gente só exporta porcaria, né? Inacreditável. Olha aqui, rodada do Campeonato Brasileiro, para esse fim de semana, rodada 25. O campeonato está funilando, né? Esse problema de calendário é da CBF que se vire lá para tentar resolver. Fortaleza e Sport jogam amanhã às 4 da tarde, Vasco e Cruzeiro. Jogo marcado para amanhã em São Januário, Juventude Internacional amanhã às 6h30, Atlético Mineiro e Mirassol amanhã às 9 da noite na Arena MRV. Aí no domingo temos um jogo na hora do almoço, 11 da manhã, Grêmio e Vitória. Vitória estreando novo técnico aí nessas mexidas todas, né? Enfim. Jair Ventura. Jair Ventura. Fluminense. Vai estrear técnico novo também no clássico contra o Botafogo. Jogo marcado para domingo às 4 da tarde no Maracanã. Subiu o dia. Bahia e Palmeiras. Jogo lá na Fonte Nova, domingo às 4. Bragantino e Santos, domingo às 6h30 no Estádio Municipal de Bragança. Corinthians e Flamengo, jogo muito esperado aí, grande clássico às 8h30 no domingo. E na segunda-feira, São Paulo e Ceará, às 8 da noite no Morumbi. E aí, Léo, grau de dificuldade máximo para que jogo você colocaria aí? Difícil, hein, Kaká? Acho que o duelo mais interessante da rodada é entre Corinthians e Flamengo. Claro, tem um clássico ali, Fluminense e Botafogo, jogo grande também. Mas eu destacaria Corinthians e Flamengo, Corinthians desfalcado e um Flamengo talvez de ressaca, será? Por conta da forma como foi a classificação à próxima fase da Libertadores. Então, destacaria esse jogo. Então, Corinthians pode roubar pontos preciosos do Flamengo, que é o líder. O Bahia pode roubar pontos do Palmeiras. E o Vasco pode roubar pontos do Cruzeiro. Quer dizer. Eu acho que esse jogo vai ser legal. Vasco e Cruzeiro eu acho que é um jogo bem legal também. Porque o Vasco tá naquela, também pode dar uma surpresa no Cruzeiro, cara. O que você acha do Diniz, hein, Jameli? Eu acho ele um baita treinador, cara. Eu gosto. Não gosto do jeito que o time dele joga. Eu, como treinador, não jogaria desse jeito, porque é contra o jeito que eu gosto de jogar futebol. Mas eu acho ele um baita treinador, cara. Eu acho que ele tá melhorando, né? Esse negócio de ter que sempre... eu prefiro morrer, mas morrer do jeito que eu penso futebol, tá? Eu acho que ele já tá mudando um pouquinho. Mas eu gosto. Eu discordo de você. Eu acho que ele se mantém bem abraçado a uma forma de jogar. Eu acho que até o Vasco, por muitas vezes, não tem os jogadores que se adaptem a essa condição. Então a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Ceará, o Cocão falhando bizonhamente, né, na saída de bola, nos gols marcados pelo Ceará, o primeiro naquela partida. E o Paulo Henrique se complicando depois, bom jogador, mas se complicando defensivamente, e o Ceará empatando o jogo no finalzinho contra o Vasco. E o gol do Bahia. O gol do Bahia em São Januário, na quarta-feira, sai uma falha de saída de bola. Então, assim, ele tem um modelo que é inegociável para ele. Será que ele tem os jogadores adequados para isso? Mas eu acho que não. Eu acho que ele são sucessivas falhas. Ele tá mudando um pouquinho, eu acho, cara. O time dele, agora o goleiro já não dá mais caneta dentro da pequena área. No jogo da Copa do Brasil, por exemplo, contra o Botafogo, no Engenhão, ele usou um jogo mais longo, de mais transição, bola longa nas costas. E no jogo contra o Flamengo, ele usou bastante também bola longa. Sem ter que sair tanto por baixo.
Ele tem variado. E ao longo da passagem dele pelo Fluminense, ele falou bastante sobre isso. Há jogos em que eu prefiro um jogo mais curto, por baixo, que eu tenho que sair com uma saída mais estruturada, e há jogos em que eu vou utilizar mais essa bola mais longa. Eu acho que a grande marca do Fernando Diniz, até pelo momento em que ele se lançou no cenário nacional, era essa do jogo mais curto, mas eu acho que ele tem evoluído nessa parte do jogo mais longo, sim. Ô Berna, quem que vai ser o ladrão de pontos dessa rodada? O Vasco, Bahia ou o Corinthians, nos líderes? É difícil falar. Eu acho que ninguém. Eu acho que os três vão ganhar. Eu acho que o Cruzeiro ganha do Vasco em São Januário. Eu acho que o Palmeiras ganha do Bahia. O momento do Bahia é péssimo. Mas o jogo é lá. É lá, mas vai jogar sem o Jean Lucas, né? Que foi expulso, mal expulso, aliás, no jogo contra o Vasco da Gama. É o melhor jogador do time, estava na seleção. E eu acho que o Flamengo ganha do Corinthians também. Mesmo cansado por causa do jogo do meio de semana? Eu acho que sim. A condição do Corinthians é muito ruim, né? O extracampo ali pesa. Bastidores... Garro já falou sobre isso abertamente. Bastidores não são legais. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.